Josué capítulo 24. E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e convocou os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Em tempos antigos, os vossos pais habitaram no outro lado do rio. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e eles serviam a outros deuses. E eu tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio, e o guiei através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente, e lhe dei Isaque. E eu dei a Isaque Jacó e Esaú, e dei a Esaú o monte Seir, para que o possuísse, porém Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Eu também enviei Moisés e Arão, e afligi o Egito, segundo aquilo que fiz no meio deles. E depois os tirei de lá. E retirei os vossos pais do Egito, e vós viestes até o mar. E os egípcios perseguiram os vossos pais com carruagens e cavaleiros até o mar vermelho. E quando eles clamaram ao Senhor, ele colocou escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. E habitastes no deserto por um longo tempo. E eu vos trouxe a terra dos amorreus, e os quais habitavam no outro lado do Jordão. E eles lutaram convosco, e eu os entreguei na vossa mão, para que pudesseis possuir a terra. E eu os destruí diante de vós. Depois Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se e guerreou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém eu não atentei a Balaão, portanto ele ainda vos abençoou, assim eu vos livrei da sua mão. E vós atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó, e os homens de Jericó lutaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus e os heteus, e os girgazeus, os heveus, os jebuseus, e eu os entreguei na vossa mão. E eu enviei o Vespão diante de vós, o qual os expulsaram de diante de vós os 2 reis dos amorreus, mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco. E eu vos dei uma terra pela qual vós não trabalhastes, e cidades que não edificaste, e nela habitastes, dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Agora, portanto, temei ao Senhor, e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, pois o Senhor nosso Deus é quem trouxe a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá e vos consumirá, depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos. Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia,
e lhes estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a ergueu ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo: Eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu todas as palavras do Senhor, as quais ele nos falou. Portanto, ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué deixou o povo partir, cada homem para a sua herança. E sucedeu que depois destas coisas faleceu Josué, o filho de Num, o servo do Senhor, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Será, que está no Monte Efraim, no lado norte do outeiro de Gaás. E Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que vieram além de Josué e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito por Israel. E os ossos de José, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, em um pedaço de terra que Jacó adquiriu dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata, e ele se tornou herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, o filho de Arão, e o sepultaram em um outeiro que pertencia a Finéias, o seu filho, o qual lhe foi dado no Monte Efraim.